Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Detox. Dessa vez, o nosso Detox é 2.0, Desinflame o seu corpo. Nossa primeira aula, então, nosso primeiro encontro. A gente já começou a postar os materiais ontem, hoje já foram postados mais materiais. E uma coisa bem interessante de se falar é quando eu falei para várias pessoas que eu ia começar esse projeto de desinflamar o corpo, do detox, aí olham para mim assim, dizendo assim: Nossa, Ju, mas tu nem precisa, tu é magra, tu não precisa, tu é magra. Tem essa questão de acharem que, de repente, o desinflamar o corpo tem a ver com sobrepeso, algo assim. E a gente fez até uma enquete ali no nosso grupo, né, de vários sintomas, várias questões que sim podem inflamar o corpo. Então, assim, eu até anotei aqui, ó, insônia, dores de cabeça, constipação ou diarreia crônicos. O que mais teve os votos ali no nosso grupo foi fadiga e cansaço excessivos. Então, muita gente se sente cansada ao longo do dia. Sim, isso pode ser um sinal de inflamação no corpo. Retenção de líquidos, né? Isso não tem nada a ver com peso. Às vezes, uma pessoa super magra pode sim ter retenção de líquido. Depois, a nossa Nutri aí vai estar falando, trazendo mais informações. Memória recente ruim. Nossa, gente, como tem pessoas, né, que esquecem, né, tem aquele esquecimento e às vezes não se dão conta que sim, pode ser inflamação no corpo. A gente não está dizendo que é, mas pode ser um sinal. Então, a gente está propondo aqui de estar fazendo esse processo, né, através de uma alimentação, uma dieta direcionada, com uma nutricionista especializada que vai estar aqui com a gente em nessas 2 semanas. Ah, e outra coisa também que foi a mais votada de todas, dificuldade de perder gordura. Então, é claro que o nosso público aí são mulheres acima ali dos seus 35, imagino eu. Então, chega uma fase da nossa vida que também tem a ver com os hormônios, e aí essa perda de gordura fica mais difícil. Então, os óleos essenciais, eles também ajudam nessa questão. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com eles a nível de estar ajudando a equilibrar os nossos hormônios. E outra coisa também, deixa eu ver, a gente perguntou, né, fez outra enquete do porquê, né, por que as pessoas estão no nosso grupo, e a gente tem mais de 100 pessoas nesse grupo, e mais de 30 respondeu em relação à saúde, e é isso que a gente quer trazer para vocês. O nosso objetivo aqui é trazer sugestões de hábitos saudáveis e não só isso, a gente vai estar falando o porquê, né, desses hábitos saudáveis, dessas mudanças de repente de rotina que a gente pode ter, pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia que no final podem trazer um grande resultado. Porque muitas vezes o que que acontece? A gente já está acostumado a receber tudo pronto, né? Ah, faz isso que vai melhorar aquilo, mas assim é muito objetivo. E a gente sabe que a nossa saúde, a nossa qualidade de vida é muito mais ampla, né? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Um olhar, uma consciência e informação é libertação. Então, essa é a nossa proposta. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação e já vou também chamar a nossa Nutri para estar aqui falando a primeira parte. Ó, então, nesse projeto estamos engajadas eu, a Cláudia Villani, que é a nossa nutricionista, a Cíntia, que hoje não vai poder estar com a gente, e a Ana Paula. Então, eu, a Cíntia e a Ana Paula somos aromaterapeutas e a Cláudia é nutricionista. Então, esse time aí que vai estar ajudando vocês nesse processo aí de 14 dias. E quero dar as boas-vindas, então, primeiro para a Cláudia, que vai estar falando. Cláudia, seja muito bem-vinda e agora é contigo. Boa tarde a todas. Estou muito feliz de estar aqui mais esse ano, né, com vocês nesse projeto tão bacana e já começar com esse desinflame o seu corpo. Por que o desinflamar o corpo?
Porque, na verdade, a gente vem se intoxicando de tudo, né, gente? De pensamentos, né? De alimentos. E aí, o que que acontece? O corpo, ele dá sinais, né? Então, o verdadeiro detox, né, que eu vou falar aqui com vocês, é a respeito da detoxificação, que é o processo, né, pelo qual o organismo promove essa limpeza, né, dos compostos tóxicos de todo o nosso organismo. Então, tudo que a gente alimenta e que não faz bem para a gente vai acumulando toxinas. Por isso que a gente tem que ter um sono reparador, né? A gente tem que ter horário para fazer higiene do sono, tem que ter aquela rotina, porque o corpo não aguenta mais, né? Tanto descaso com ele, não é verdade? Então a gente tem que se cuidar. Se a gente quer viver mais, se a gente quer viver bem, né? E não sobreviver, a gente tem que cuidar desse nosso tempo, né, gente? Por isso que muitas pessoas aí são magras, né? Mas estão inflamadas sim, porque ó, 60% da população mundial está na obesidade. E dessas 100, vamos supor, dessas 100%, né, de pessoas, 80% estão inflamadas. Então, é muita gente, né? É muita gente mesmo. Então, com essa facilidade, né, da gente comprar alimentos ultraprocessados, processados, né, a gente vem intoxicando realmente o organismo da gente. Então, a gente tem que prestar atenção o que que a gente vai colocar na nossa boca, né? Porque o alimento ele começa a ser digerido desde da língua, né, até o intestino. Então, até a excreção, né, que não serve mais. Então, por isso que a gente tem que seguir todos esses passos, né, que são os pilares, né, para a gente ter uma boa saúde, que é o sono, que é uma atividade física, né? Você procurar uma atividade física que você gosta, se você não gosta de academia, vai fazer uma caminhada, nem que seja para passear com o seu cachorrinho, não é verdade? E ter prazer, né, nas coisas que você faz, tá? Então, aqui eu estou colocando aqui para vocês, né, o que acontece com essa detoxificação. Ela envolve um conjunto de enzimas que são produzidas principalmente no fígado, tendo um impacto importante para o funcionamento ideal de nossas células. Então, existem muitas enzimas ali, né, no fígado, que é o nosso principal órgão, onde acontece essa detoxificação. Tá? E essa detoxificação acontece à noite. Tá, gente? Depois, no finalzinho, eu vou contar para vocês os horários ativos de cada órgão. Olha que legal, para você saber. Tá? Pode passar, por favor, Juliana. Então, nas células hepáticas, né, o processo detox acontece em praticamente 3 fases, né, que é a fase 1 se dá o contato com a toxina, que ela é reconhecida por enzimas específicas, como essa família CYP, né, que é essa CYP1A2, e elas mudam a estrutura da toxina. Para quê? Ou para metabolizar medicamentos, ou a própria cafeína, né? A própria cafeína, em algumas pessoas, a cafeína, ela fica muito tempo no organismo, já outras não, né? Tem algumas pessoas que podem tomar café depois de 5 horas, que não prejudica o sono delas, mas já tem outras pessoas que não. Então, ela ajuda, né? Na verdade, essa é uma metabolização da cafeína, né? Que é lenta, quando a pessoa ainda fica com ela e não consegue nem dormir, porque, né, fica agitado, né? Por isso que não é bom tomar muito café, nem muitos chás, porque tem fitoquímicos, né, que pode intoxicar também o fígado, né? Então, tem um limite, né, de quantas xícaras de chá. Isso tudo a gente vai ver no grupo, né, Ju? Que nós vamos passar para vocês. Então, tem que ficar atento até nas quantidades. Por que que não é bom você se alimentar? Por que que a gente colocou lá? Se alimenta até às 20 horas, né, à noite?
porque o processo, né, de detoxificação vai acontecer à noite. Então, o organismo, o sangue não vai todo para o estômago para poder ser digerido na hora que ele tiver que fazer aquela faxina, entendeu? Por isso que a gente coloca horários, tá? Tá? E essa enzima, então, ela vai facilitar para entrar na fase 2, né? Que vai converter a toxina em compostos menos tóxicos. E na segunda fase vai ocorrer a mudança da toxina por um composto solúvel, que é eliminado na fase 3. Tá vendo que o metabolismo da gente é assim incrível, né? Deus fez assim, a gente perfeito, né, gente? Tem que ter enzima, tem que ter hormônio, tem que ter neurotransmissor, tem o outro lá para carregar, para levar para não sei aonde. Então, por isso que a gente tem que ficar atenta, né, a todo esse processo, né? E com isso se completa o processo hepático de destruição e expulsão do elemento tóxico às nossas células, tecidos e órgãos. Por que que acontece, né, as doenças ruins? Né? É por isso, porque a gente não dá conta de transformar tudo que está lá. Haja antioxidante, né, gente, para poder tirar esses radicais livres, para poder estar fazendo esse processo, essa cascata, né, de transporte, de armazenamento, todo ser perfeita. Então, a gente tem que ajudar como? Com a alimentação, né? E os óleos vai dar suporte emocional, hormonal para a gente também, não é isso? Então, os benefícios que traz essa detoxificação vai melhorar, né, o aproveitamento dos nutrientes, porque a gente vai ajudar no trânsito trato intestinal, é onde acontece a absorção dos nutrientes, no intestino delgado e no intestino grosso também, tá? Os hormônios vão estar mais equilibrados, né? O cortisol e a insulina, que é assim para quem quer emagrecer ou quem quer ter os níveis, né? Quem tem aquela barriguinha ou quem fica com resistência à insulina, aí só vai acumulando gordura e acumula gordura até no fígado também, né, gente? Tá? Por isso que tem que ficar esperto com a alimentação, principalmente de carboidratos simples, tá? Porque vira a glicose, ela vai virar gordura, tá? Ela não vai conseguir tirar, né? O pâncreas não dá conta de mandar tanta insulina para tirar aquele tanto de glicose que está ali. Então, aí o que que acontece? Ela vai depositar como célula de gordura, né? E sempre é no abdômen, né? Que é o mais difícil de ser retirado. Então, ó, vai equilibrar os hormônios, né? Vai proteger o sistema imunológico, vai melhorar o humor, porque ali no intestino a gente tem os neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina, que é produzida ali também. Então, a gente tem que cuidar bem do nosso intestino, né? As respostas rápidas dos neurotransmissores, vai ter mais disposição, tá? Vai ter mais libido, porque muitas, né, mulheres queixam, principalmente quando entra na menopausa, a libido cai, porque os hormônios, né, os hormônios sexuais também caem. Então, tudo isso, né, ocorre por conta dessa fase, mas que dá para a gente reverter isso, através da alimentação, através de um sono tranquilo, através dos olhos, né, que vai dar um suporte também para a menopausa, né, Ju? E aí a pessoa vai ter mais saúde, e ela tendo mais saúde, ela vai ser mais feliz, né? O humor dela vai melhorar, a disposição também, né? A atividade física ajuda muito na disposição, gente. Às vezes a gente vai arrastado, mas o dia que a gente não vai, nossa, a gente arrepende, não é verdade? Aí, aqui eu coloquei algumas curiosidades aqui para vocês, os horários mais ativos que estão os órgãos da gente. Olha para vocês verem aqui, o fígado, de 1 às 3 horas da manhã, tá? Aí depois de 3 às 5, o pulmão.
Tá vendo? Que eles vão trabalhando, um trabalha e passa para o outro que vai trabalhando. Aí depois, das 5 às 7, o intestino grosso. Ó, intestino grosso, das 5 às 7. Depois, das 7. Aqui, ó, das 7 às 9, o estômago. Tá? Porque esvaziou o intestino, vamos tomar um café da manhã, de 7 às 9. Olha como que é perfeito. Aí, de 9 às 11, isso aqui é o baço pâncreas. Tá vendo que, ó, baço e pâncreas trabalham juntos, de 9 às 11. De 11 às 13, o coração. De 13 às 15, o intestino delgado. Por quê? Olha como que a gente é perfeito, gente. Onde que a gente faz a maior refeição? Não é no almoço? Então, onde que vai ser aqui, ó? Onde que vai ser? Depois vai fazer a absorção dos nutrientes no intestino delgado, né? Aí fica lá, horas e horas lá, né? Depois vai para a bexiga, aqui, de 15 às 17, de 17 às 19 vai para os rins, e aí ainda tem o pericárdio do coração, que é aquela camadinha protetora que fica aqui em cima, né? Que protege todos os órgãos, que ele é de 19 às 21. Depois o triplo aquecedor, que é onde aquece os membros superiores, os membros inferiores, médios e inferiores, que é o triplo aquecedor, que é de 21 às 23, tá? Quando a gente não vai deitar, já começa a esfriar. A gente, às vezes, fica com o pé gelado, as mãos geladas, né? Às vezes nem consegue dormir por isso, tem que cobrir. E a vesícula biliar de 23 a 1 hora. Aí depois começa o ciclo todo novamente. Tá vendo como que a gente é perfeito, né? E aí a gente fica maltratando o nosso organismo, dormindo tarde, bebendo, né? Então a gente tem assim, uma vez ou outra, gente, não tem problema. Ou quem trabalha à noite já vem, né, sacrificando mesmo o organismo, tá? Porque a noite foi feita para dormir mesmo. Mas aí que entra, aí a pessoa tem que ser mais organizada, planejar mais, saber o que está comendo, entendeu? Fazer a higiene do sono, mesmo que esteja cansada, porque isso vai fazer diferença lá na frente, entendeu? Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, que rotina é essa? Rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite. Mas, ó, o nome já diz, rotina. Depois que vira rotina, gente, fica muito mais fácil, é igual a alimentação, né? A minha saúde não tira férias, a sua tira? Então, a gente tem que ficar esperto, né? Tudo bem que vai viajar, vai comer mais do que deve, uma hora ou outra, tudo bem, mas segue uma rotina, entendeu? Toma um café da manhã legal, almoça, né? E faz as extravagâncias de vez em quando, sabe? Porque o corpo, ele dá os sinais, tá? Se você anda cansado, né? Se você já dorme, já acorda cansado, isso já é um sinal. Se o intestino não funciona direito, uma hora está com diarreia, outra hora está constipado, né? Isso já é um sinal. Se tem dor de cabeça toda hora, né? Se fica irritado, são os hormônios, né, gente? Então a gente tem que cuidar bem do corpo da gente, realmente. E esse grupo, assim, a gente está trabalhando a mente, porque a mente é que comanda tudo, né? Então a gente começou pela mente, né, Ju? E aí a gente vai passar por todos os pilares, né? Cláudia, E e eu. deixa eu, Ah, posso fazer só um comentário aqui. Tu sabe uhum, que, bom, tu eu acho que sabe, mas de repente quem tá aqui não sabe, eu tenho a minha mãe que tem Alzheimer. Ela já tem Alzheimer há vários anos. E a uhum, Cíntia, que é a minha cunhada, esses dias a gente estava comentando que a minha mãe está muito bem. E o que que mantém ela bem? A rotina. Gente, é impressionante. Ela acorda de manhã, ela toma o café dela,
Aí ela tem o hábito de ler livro, de fazer tricô, aí tem o horário do almoço, ela dá a caminhada dela, sempre vai alguém junto, aí tem o horário do café da tarde, a janta. Então, assim, olha como é importante a gente inserir uma rotina saudável. A gente não sabe o que que vai ser o nosso dia amanhã. A gente não sabe. Uhum. A minha mãe, eu nunca imaginei que um dia ela fosse ter essa doença. Mas olha o que que mantém ela. Então, se a gente conseguir ter uma rotina saudável, com certeza no futuro a gente pode ser que seja o que vai estar nos segurando, né? Então, fica É, aí, com certeza. Até mesmo as crianças, né? Você vê as crianças mais concentradas, as crianças, né? Elas têm que ter rotina, tem que ter. né? Uhum. Se uma casa que tem rotina, que tem um exemplo, é outro papo. É muito mais fácil você introduzir um, seja uma alimentação saudável, né? Uma atividade física, né? A hidratação, que é importante. Ela vê você fazendo. Você não precisa nem de pedir ela para fazer, ela mesma vai querer, Uhum, né? é Isso é muito legal. verdade. Então, muito obrigada, gente. Então, faça por você e para você, se prioriza, porque é o que eu falo com as minhas pacientes, com todo mundo. Eu falo, se você não se prioriza, quem vai priorizar você, né? Você tem que se amar. Então, ó, você é exemplo aí na sua casa e você tem que cuidar de você, tá bom? Obrigada. E alguém, se tiver alguma dúvida, né, quanto ao cardápio também, né, Ju, e quiser falar depois, no finalzinho, a gente vai abrir, não é isso? Isso mesmo. Aham, é isso aí. Obrigada, Obrigado, Cláudia. meninas. Obrigada. E assim, ó, gente, como eu disse, o nosso maior público são de mulheres, né? Então, normalmente nós mulheres temos ali a nossa família, cuidamos do marido, dos filhos. Então, sim, a gente tem que ser a coluna, e se a gente puder trazer esses hábitos saudáveis para a família, nossa, isso vai fazer uma diferença. Meu Deus do céu, é impressionante. E agora nós vamos falar dos óleos essenciais. Então, assim, ó, dentro dessa rotina que a Cláudia propôs, né, de nutrição saudável, de nutrição consciente, né, e ela propôs, sim, um cardápio base, mas depois, ao longo da semana, ela vai estar propondo ali questão de como calcular o que que tu tem que comer, as tuas quantidades personalizadas, porque isso pode dar um trabalhinho ali no início, mas depois vai te abrir assim ó, um mundo de possibilidades. Realmente vai ser a libertação para ti, porque tu já vai saber, né? Ela tá aqui para ensinar. A gente, assim como a gente também tá para ensinar a questão dos olhos num âmbito muito maior do que só aqui especificamente para o nosso projeto, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês. Então, por exemplo, eu peguei aqui o lavanda, né? Como um exemplo que eu vou falar mais detalhadamente, no sentido de que aqui a gente vai trazer ele como um suporte para o sono, né? Que nem a rotina, que nem a Cláudia falou da higiene do sono, então ele vai entrar nessa rotina, né? Para gerenciar o estresse, a ansiedade, porque isso tudo são sentimentos que inflamam o nosso corpo. Então, o lavanda ele tem essa propriedade de promover a calma, de tranquilizar a mente, e também de ajudar na expressão verbal, porque muitas vezes o fato de a gente ter essa insegurança e não saber como se colocar, o lavanda ele vai ajudar nisso, e aí o que que acontece? Essa insegurança muitas vezes faz a gente ficar ansioso, querer comer mais, né? O que a gente diz que não é fome fisiológica, é fome emocional, né? Então, o lavanda vai trabalhar tudo isso. E aí, o que que eu quero trazer para vocês? Que é importante, eu acho que os olhos, eles estão trazendo toda uma consciência que as nossas avós, as nossas tataravós tinham, que quando se tratavam com chás, porque elas sabiam as propriedades, é isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês tenham consciência das propriedades dos óleos, porque às vezes tu diz assim, ah, mas eu não tenho tal óleo, eu posso usar qual? Então tu vai ver qual propriedade que tu tá buscando e com certeza, se tu tem alguns óleos contigo, tu vai conseguir substituir por algum outro dentro daquela propriedade
que tu tá buscando. Então, por exemplo, aqui a gente olha só quanta coisa, gente, ó. O lavanda, ele é adstringente, analgésico, anti-histamínico. Nossa, isso aí, né? Picada de mosquito, alergias, enfim, anti-infeccioso, anti-inflamatório. E olha só, aí vocês vão vendo, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu tô sempre aprendendo. Então, eu fui atrás de alguns nomes aqui, algumas propriedades que eu nunca tinha ouvido falar para entender o que que é. E é importante, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende sobre o assunto e amplia a consciência. Então, por exemplo, ó, o lavanda ele é antiemético. O que que significa antiemético? Ele evita o vômito. Olha só que incrível, né? Eu fiquei encantada, ó. Ele é antiespasmódico. Às vezes tem gente perguntando lá no grupo: ah, o que que pode se usar para cólica menstrual? Lavanda é uma ótima opção, assim como o salvia esclareia, o gerânio, né? E tantos outros aí que a gente tem com essa propriedade. Então a gente tem que buscar essa propriedade. Às vezes não é só cólica menstrual, mas uma cólica gastrointestinal também ajuda, porque é essa propriedade que a gente vai estar buscando. Ó, outra coisa, ele é cardiotônico, ele fortalece o coração, é carminativo. O que que significa carminativo? Antiflatulento. Então, quem tem problema com gases, o lavanda também vai ajudar nisso. Então, assim, ó, olha só, tá, eu tô aqui no projeto Detox, eu vou usar o lavanda para suporte no sono, estresse e ansiedade. Mas se eu tenho problema de gases, ele também pode estar me ajudando. E às vezes o que que acontece? Tu tá usando ele para uma coisa e tu nem se dá conta que ele também já vai estar te ajudando em outros. Então, se observem, tenham essas 2 semanas, mergulhem dentro de si, né? Observem o corpo, observem as emoções, realmente se permitam viver esse processo. É isso que a gente quer trazer para vocês. Ó, ele também é neuroprotetor, protege os neurônios, né? Nervino, calmante para os nervos. E olha só que interessante, eu nunca tinha ouvido essa expressão, ó, rubefaciente, ó, é ali um dos últimos, se vocês forem olhar, e eu fui procurar o que que isso significa. Ele provoca a dilatação dos capilares e o aumento da circulação local, o que contribui para dissipar processos inflamatórios. Então, por que que ele é tão bom para a pele? Às vezes a gente tem alguma vermelhidão, não sabe o que que é, né, alguma inflamação ali na pele, e aí ele vai ajudar nessa questão. E ele é indicado, inclusive, para tratamentos de alopécia. Então, assim, eu sou cada vez mais encantada, e quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, e é isso que eu quero trazer para vocês. Agora eu vou deixar a palavra aqui com a Ana, que ela vai estar falando desse próximo óleo. Ana, é contigo, seja muito bem-vinda. Tô cheio de livro aqui, cheio de coisa, de estudos, entendeu? Eu separei um pouquinho para poder abrir o microfone, porque é aquela que, né, tipo, ela fala, mas ela vai buscar mais. É, o Zendocrine, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu falava errado, é Zendocrine. Ele é excelente para a limpeza do nosso organismo, né? Para ajudar nessa questão do detox. Então, ele auxilia ali na desintoxicação profunda dos rins, da vesícula biliar e do fígado. Então, isso é imprescindível, né? Às vezes a gente pensa numa limpeza, numa desintoxicação, mas a gente esquece que a gente tem que desintoxicar o organismo como um todo, né? Não é só uma parte. E então, o Zendocrine, ele traz isso para a gente fazendo esse detox completo. Na desintoxicação de metais pesados, eu não sei, eu acredito que a maioria que saiba que eu tenho um filho com múltipla deficiência e ele toma uma série de medicações durante o dia. E isso faz com que o organismo dele vá se intoxicando, por mais que essas medicações sejam essenciais para a sobrevivência dele, vai intoxicando ali o organismo dele. Então, a gente usa muito os endocrine nesse sentido com ele, de uma forma diferente, né? Não como a gente que vai na forma oral, né? Ingerindo. Ele trabalha bastante a questão da prisão de ventre,
o desequilíbrio endócrino e hormonal, né, e perda de peso. Então, ele é excelente para quem também está na menopausa. Então, eu já vi que hoje teve algumas, né, mulheres que colocaram lá no grupo, que estão na menopausa, umas já estão há algum tempo, outras estão entrando. Eu estou na menopausa já faz 3 anos, né, eu não tomo hormônio, nunca tomei, e os óleos me ajudam a passar por todo esse processo, e o Zendocrine é um deles, que me ajuda em tudo isso. Então, ele estimula a liberação das emoções tóxicas, né? E a gente já falou sobre isso nas nossas lives que nós fizemos, que as nossas emoções também intoxicam o nosso organismo. Então, tudo aquilo que a gente põe para dentro intoxica o nosso organismo, inclusive as nossas emoções. Então, ele ajuda também na liberação dessas emoções tóxicas, nos hábitos destrutivos que a gente tem, né? Todo mundo tem um ou outro hábito que seja destrutivo, né, para a nossa vida, nas crenças limitantes e na autossabotagem, né? Todos nós também temos pelo menos uma crençazinha ali limitante, né? Que a gente tenta ali se livrar dela, e a gente se auto-sabota quase que todos os dias da nossa vida. Então, ele é um óleo que ajuda em todo esse processo. Então, a gente percebe que os óleos essenciais, eles não ajudam só num âmbito, como a Ju falou, né? Ele trata o nosso organismo como um todo, o nosso físico e o nosso emocional. Ele é ótimo para auxiliar em mudanças de fase e fases de transição. Olha que maravilha! Nós estamos numa mudança de fase aqui, né? Então, todas nós que resolvemos entrar no Detox 2.0, é uma mudança de fase, né? É uma virada de chave, é uma decisão que a gente teve para mudar a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Então, o Zendocrine, ele também ajuda nessa mudança. Os principais ingredientes dele é tangerina, que é o óleo que eu amo de paixão, alecrim, gerânio, zimbro e coentro, que é do talho das folhas. Então, eu vou trazer também outras coisas aqui que o Zendocrine, ele traz, né, ele faz pra gente. Então, ele ajuda na limpeza do rim, vesícula biliar e fígado, que a gente já colocou aqui, na questão da prisão de ventre, infecção do trato urinário. Então, dependendo muito da prisão de ventre que a pessoa tenha, a gente consegue fazer uma associação do Zendocrine com alguns outros óleos também. Às vezes, algumas prisões de ventre, elas são relacionadas também ao nosso emocional. Então, você precisa fazer todo esse trabalho em conjunto, né? Como a gente já falou várias vezes, como a Cláudia falou, é um conjunto de coisas. É a nossa alimentação, o exercício físico, é o nosso emocional, e tudo precisa estar ali sendo trabalhado junto. Ele trabalha na questão da cólica e icterícia, no desequilíbrio endócrino e hormonal, que a gente já colocou, na fadiga adrenal e na exaustão, e na ressaca, né? Eu não sei quem aqui bebe, eu não bebo, gente. Graças a Deus eu não tenho. Graças a Deus não, né? Mas eu não tenho essa. Eu nunca tive esse hábito de beber desde pequena. Mas quem gosta, né, ali E eu só acho que é a única da minha família que não tem esse hábito. Todos os meus irmãos adoram, né, uma cervejinha de final de semana. Então, no outro dia, toma ali Zendocrine para dar essa liberada, essa melhorada ali em todos os sentidos, né? Nesse período aqui de detox, né, depois a Cláudia vai falar um pouquinho, a gente precisa segurar um pouco, né, a bebida alcoólica, né? Não dá para, nesse período, a gente fazer isso. É um sacrifíciozinho ali que todos temos que fazer, né, em várias coisas. Então, quem gosta de tomar cervejinha no final de semana tem que segurar, né, Cláudia, nesse período aí de detox. São só 2 semanas, gente. Eu também sou do time da Ana Paula. Eu não bebo nada. Eu não bebo, mas eu falo para vocês que tem um óleo Nossa! essencial que ele me deixa Aham. bêbada, dependendo da forma com que eu uso. Eu já falei para você, Ju, né? Que você lembra que você pediu para eu pingar um óleo no topo da minha cabeça, e é engraçado, mas assim, eu durmo feito um bebê quando eu faço isso. Mas ele me deixa meio bêbada, meio alegrona, assim, falando nada com nada, mas é muito bom. Ju, qual que é o próximo? Não sei se sou eu ou se é você. Tangerina. Ai, gente, tangerina é minha paixão. Eu estava inalando ele aqui antes de começar. É o óleo que eu uso desde que eu entrei em doTERRA, é tangerina, tangerina, tangerina. Ele ajuda no suporte digestivo, na retenção de líquidos, na celulite, ele é antioxidante, ele nos promove um fortalecimento imunológico e proteção celular. No emocional, ele traz energias de alegria e diversão, eleva a vibração, dá motivação e exclui energias negativas.
Então, ele tem esse poder. No fim, eu acabei nem mostrando os endocrine, né? Eu tenho os dois, mas o meu marido levou o óleo, então eu tô só com as pastilhazinhas aqui. O tangerina ele não leva porque ele sabe que ele apanha se ele tirar aqui do lado da minha mesa de trabalho. Desde manhã eu já acordo com a tangerina na veia. E esses dias eu inalei e fui fazer almoço. E no almoço eu estava toda cantando, pulando, dançando, né? E meu marido e meu filho começaram a olhar assim para minha cara, tipo, gente, falei, me deixa que eu inalei meu tangerina. Então, me deixa quieta aqui, feliz com a minha felicidade do meu tangerina. Então, ó, ele é anti-inflamatório. Tudo isso aqui a Ju já meio que explicou ali do lavanda, né? Então dá para a gente ver tudo isso também. Ele é anticonvulsivo também, mas normalmente quando a gente tem pessoas com epilepsia ou com convulsões, a gente avalia cada caso, né, para ver qual o óleo efetivo que a gente vai indicar. E às vezes a gente faz a associação de mais de um óleo. O tangerina, por exemplo, eu uso muito tangerina, mas eu não posso usar o tangerina no meu filho Lu, que tem epilepsia de difícil controle, porque deixa ele muito agitado, e ele já é agitado. Então a gente não consegue dar conta dele, vai melhorar uma coisa, mas vai piorar outra. Então a gente usa com ele outros óleos que ajudam nisso. E apesar dele ser agitado, ele me trazer essa agitação, ele é calmante. Né? Então, a gente precisa entender essa diferença, né? Ele traz a agitação da alegria, né? Como que eu posso dizer para vocês? De trazer realmente esse sentimento de alegria, mas ele acalma a nossa mente, né? Na questão da ansiedade, né? Na questão da angústia, da tristeza. Então, ele traz essa calma para esses sentimentos, né? Então, ele intensifica a sua alegria e a sua disposição e acalma esses outros sentimentos. Ele ajuda. Alguém quer falar alguma coisa? Ele ajuda na queima de gordura também, né? Então, não só na massagem, que a gente depois vai passar uma receitinha para vocês de uma massagem que ajuda na questão da celulite, mas ele também, no uso interno, ajuda a queimar a gordura no momento da digestão. Então, ele é excelente também ali para a gente estar fazendo essa ingestão logo após a digestão ou durante a digestão, porque eu tomo muito ele na água. Então, aqui em casa, às vezes a gente, na água ali durante a refeição, principalmente durante o almoço, sempre tem um óleo junto com aquela água. Então, você já vai estar trabalhando ali o seu organismo. Mas antes de mais nada, eu quero falar um adendozinho, como a gente tem muitas mulheres ali dentro, com questões da menopausa e com questões hormonais, esse emagrecimento, ele não é do dia para a noite, ele é um processo difícil para a gente que está na menopausa, né? Porque tudo mudou no nosso corpo. Então, a gente precisa também aceitar esse momento, esse processo, e não ficar se cobrando tanto, né? De que, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, e só isso. Não, o objetivo principal do Detox 2.0 é que a gente se cuide, né? Que a gente olhe para a gente e cuide da gente. Então, o Tangerina também ele vai fazer isso por você, né? Vai fazer com que você se olhe, com que você se cuide, com que você se ame, assim como você é. Então, mais coisas que o Tangerina faz. Como eu falei, ele fortalece o nosso imunológico, ele protege as nossas células, ele trabalha a nossa tristeza, a nossa irritabilidade, a nossa impulsividade. E agora eu melhorei bastante. Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu melhorei bastante nesse quesito. Ele trabalha as questões do sono, da ansiedade, do nervosismo. Eu confesso que, para mim, o Tangerina à noite, ele não é o ideal, justamente porque ele me deixa mais agitada, né? Então, eu tenho mais dificuldade para dormir com ele. Mas ele ajuda também nas questões do sono, e eu conheço pessoas que já usaram para isso. Ele ajuda nas questões dos distúrbios digestivos e na eliminação de parasitas. Para aquelas pessoas, assim, como eu, que pensam excessivamente, né? É por isso que ele ajuda no sono. Quem aqui nunca foi dormir já pensando nas atividades do outro dia? Né? A gente já vai dormir cansada, a gente já acorda cansada de tanto que a gente pensou no que a gente ia fazer no outro dia. Então, tá vendo? Por que o Tangerina melhora a questão do sono? Porque ele vai trabalhar essas questões em você.
Ele ajuda no edema, na celulite, nas bolsas de gordura, na pele seca, rachada, nas caspas, né? Quem tem caspa, dá para estar colocando ali no shampoo, que ele vai estar fazendo esse trabalho, né, de limpeza ali do couro cabeludo, né, e tratando tudo isso para que diminua as caspas também. Então, vocês veem que é um trabalho ali total, conjunto. E, gente, eu faço a inalação desse óleo e me lembra a minha infância. Eu subia em pé de árvore para tirar a tangerina da árvore e comer direto no pé, né? E são memórias, assim, incríveis. Então, dá-lhe tangerina na veia aqui, que é todo dia. Qual que é o próximo, Ju? Ginger, sou só eu, Juliana? Só tua, né? Depois eu falo. Ginger também é maravilhoso. Né, ele traz o suporte digestivo, ele traz um auxílio cerebral, ele trabalha a constipação. No emocional, ele é um óleo que estimula a estar totalmente presente, nossa, minha dicção tá péssima. Participativo na vida, ensina que somos os criadores de nossa realidade e auxilia a ver o poder que existe em nossas escolhas. Né? Então, ele é um óleo poderoso. Eu uso muito ele porque eu tenho refluxo também, então ele trabalha bastante essa questão do refluxo, e eu uso ele sublingual. Nem todas as pessoas conseguem, porque ele é um óleo forte, né? O gengibre, por si só, é um óleo forte. Gengibre é o quê, Cláudia? É legume? Uma Uma raiz, raiz, né? é uma raiz forte, gente. Então, É, mas muito forte. eu chupava muita, eu fiz aula de canto, então eu chupava muita bala de gengibre. Então, pingar ali o gengibre embaixo da língua, para mim, não tem problema, não. Mas, para quem não consegue, você pode estar tomando na água. Tem a receitinha que a gente colocou hoje, que a Cláudia passou no mel, que é uma delícia. Essa receita, esse melzinho aí com lemon e com gengibre, virou febre aqui em casa. Todo dia eu tenho que acordar e já ir tomar. E às vezes eu tomo durante o dia a minha colherzinha lá pelas questões do doce, e eu amei. Então, você pode estar tomando no mel, você pode estar tomando na cápsula, e ele ajuda bastante também na questão da minha constipação, né? Na questão do meu, né, do meu intestino. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele ajuda na questão dos espasmos, cãibras e músculos doloridos, né? Então, você pode estar fazendo ali uma massagem com ele. Nas náuseas, enjoo matinal, na perda de apetite. Então, também se você vai viajar, se você é daquelas pessoas que se sentem nauseadas na viagem, o gengibre é um excelente óleo para você estar ali fazendo o uso dele antes. Ele trabalha a questão da memória, né? Ele auxilia o nosso cérebro, né, a trabalhar tudo isso. Então, você pode estar fazendo ali a inalação consciente dele. Então, se você vai fazer uma prova, ou se você vai fazer alguma apresentação, alguma coisa que seja ali importante, e você acha que sua memória pode falhar, faz ali uma inalação do gengibre, que ele vai te ajudar com isso. Como eu falei, ele ajuda na questão do refluxo, mas também ajuda na questão da azia. Ele é excelente para quem é dependente de álcool, né? Então, não é só a questão do pós, né? Mas para quem tem a dependência do álcool, então ele ajuda as pessoas a passarem por isso, né? A conseguirem sair disso. Ele ajuda na questão do desequilíbrio do açúcar no sangue, também ajuda na questão do nosso hormonal, nas cólicas e na constipação também. Então, vocês vão ver vários blends que a gente já tem pronto na doTERRA, que trabalham essa questão de cólicas, né, do hormonal, tem sempre ali na sua composição o ginger, né, que é o gengibre. E eu acho que é isso. Ele é expectorante ali, ó, gente. Esse negócio do expectorante para mim é maravilhoso, porque aqui em casa todo mundo tem essa questão da sinusite, da rinite, que às vezes, né, traz essa secreção, então ele ajuda com isso. Então a gente faz gargarejo, a gente coloca no difusor, para estar livrando, né, o nosso corpo, a nossa face disso. Então, o ginger ali é um óleo que também não pode faltar aqui em casa, não. E Agora uma você, coisa Ju. bem importante, hein, Ana? Agora sou eu.
É que tu falou, esse do expectorar também, essa questão, se a pessoa não respira bem, isso também dificulta o processo de emagrecimento, porque o expectorar também é uma forma de desintoxicar o corpo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Gente, Smart Sasse é uma mistura de óleos, ele é um blend metabólico, né? E ele ajuda na perda de peso e a melhorar a alimentação. Quando a gente fala de metabolismo, a gente pensa, gasto calórico, né? Literalmente voltado para essa questão, mas o metabolismo saudável, ele abrange muito mais coisa, né? O metabolismo saudável significa que o teu organismo está trabalhando em equilíbrio, né? E o metabolismo saudável, o que que é? Ele vai ajudar no teu sistema imunológico, no teu sistema respiratório, no teu sistema digestivo. Então, esse é um blend, é um óleo, né? Na verdade, esse óleo é uma mistura de vários óleos essenciais que vão ajudar em todas essas questões. E na questão emocional, ele vai ajudar a iluminar as razões que contribuem com o aumento de peso, com uma baixa autoestima e a autocrítica excessiva. Então, o que que acontece? Ele vai ajudar a gente a se aceitar, a olhar para nós e ver a nossa beleza natural, que foi o que a Ana falou anteriormente. A gente está aqui também, assim, ó, que nem ela disse, é um processo, de repente, se tu está aqui para a questão do emagrecimento, sim, é um processo que pode levar um tempo, mas já vai se olhando, vai vendo a tua beleza. Eu acho que ao longo dos anos a gente começa a mudar as nossas prioridades e a nossa autoimagem, né? E o Smart Sass, ele ajuda muito nessa questão. E os principais óleos, né, os principais ingredientes que tem nele é o grapefruit, que ele também trabalha muito nessa questão da autoimagem, de a gente honrar o nosso corpo, o limão siciliano, que organiza os pensamentos, né, trabalha o foco, o hortelã-pimenta, que abre a gente para o novo, o gengibre, que a Ana acabou de falar, e a canela. A canela é um óleo que eu usei, gente. A canela, ela ajuda a gente, aquelas pessoas que querem ficar ali escondidinhas, não querem aparecer, né? Então, ela trabalha muito essa questão de a gente estar realmente se libertando dessas amarras, dos julgamentos, da autocrítica e realmente a ver a nossa beleza. Deixa eu ver, agora é contigo o próximo, Ana. Vamos lá. Ju, só antes de entrar nesses daí, eu queria só mostrar para o pessoal, porque a gente falou lá da ingestão e da ingestão na cápsula, não sei se todo mundo sabe o que é a cápsula, né? Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, que essa, tá vendo? A gente compra, não sei se está dando para vocês verem. Tá dando. Peraí. Uhum, A gente perfeito. compra ela vazia, aí você abre ela, eu compro as minhas no Mercado Livre de algumas marcas específicas, você abre ela, pinga o óleo aqui dentro, né? Dependendo do óleo que eu vou usar, se é um óleo mais forte, mais intenso, eu pingo umas gotinhas ou de azeite ou de óleo de coco. Aí você fecha ela, dá uma travadinha, ela até dá um clequezinho quando você trava ela e faz a ingestão. E a cápsula tem cápsula gelatinosa, vegetal, gastrointestinal, ela tem vários tipos, aí depois, se tiverem mais dúvidas, a gente pode estar explicando um pouco melhor lá no grupo. Pronto, Ju. Vamos lá, né? Os nossos componentes carreadores, né? Então, aqui a gente tem dois, que é a manteiga, que a gente colocou, porque tinha um... Ai, não tá dando para ver por causa do meu... Aqui. E o óleo de coco. Né? O meu tá com conta-gotas aqui, porque como eu uso na cápsula, para mim fica mais fácil. O que são, né, os óleos carreadores? São óleos que a gente usa, né, ou no caso da manteiga, um hidratante que a gente usa para fazer a diluição dos óleos essenciais, porque eles são potentes, né, em algumas peles eles podem causar alergia, e também porque facilita muito a distribuição do óleo essencial na pele. Então, quando você tem um óleo vegetal, um creme hidratante, além de você aproveitar mais o seu óleo essencial,
né? Porque você vai estar diluindo, então você vai ter um uso mais prolongado dele. Vai facilitar ali a distribuição da sua pele, vai evitar que a pele fique irritada. Porque a gente tem alguns óleos que são mais potentes e que eles podem sim criar essa irritação na pele. Quando a gente fala de óleo vegetal carreador, existem vários, né? Então, a gente tem o óleo de jojoba, semente de uva, o próprio óleo de amêndoa, enfim, todos esses são óleos carreadores. Particularmente, Ana Paula, só uso o óleo de coco fracionado da doTERRA, por alguns motivos, né? O primeiro deles é porque ele não tem cheiro nenhum. Então, isso facilita muito a minha vida, né? Então, tem alguns óleos vegetais que eles vêm com o aroma daquilo que ele é feito. Então, o óleo fracionado da doTERRA, ele não tem cheiro nenhum, nenhum, nenhum. Então, você vai aproveitar o aroma que vem dos seus óleos essenciais. O outro é que ele não deixa a pele oleosa. Então, apesar de ser um óleo vegetal, depois que você passa, a pele absorve e ela não fica oleosa, né? Então, eu uso ele, faço a diluição de alguns óleos para o rosto de manhã, quando eu vou sair. Então, passa ali alguns minutos, o meu rosto já não tem mais vestígio nenhum dele. Esses são meus dois motivos principais que eu uso ele. E depois, porque é doTERRA, né? Porque aí eu compro ali, eu tenho os meus pontinhos, né? Por que que eu vou ficar gastando ponto em outro lugar? Eu gasto meus pontos aqui, né? Não, meu valor aqui. Vamos ser, né? Então, eu uso muito ele, eu uso bastante a manteiga, e eu uso também aquele outro, eu devia ter pego, aquele outro creme hidratante da doTERRA também, para fazer a diluição dos óleos essenciais, que é um frasco, mais ou menos nessa cor aqui também, só que ele é um pouquinho maior. Então, dependendo do que eu vou fazer, eu uso ele. Então, se eu vou fazer, às vezes, uma massagem por conta de dores musculares, essas coisas, eu uso mais esse outro creme. Se eu vou fazer uma massagem, alguma coisa, algum óleo, para tratar principalmente a pele, eu uso a manteiga, né? Porque a manteiga, essa manteiga, ela vem com manteiga de karité, a manteiga de semente de cacau, ela vem com óleo de semente de jojoba, e dentro dela ela tem os óleos essenciais de laranja selvagem, abeto de Douglas e olíbano de Douglas, Então, assim, quando eu vou tratar a minha pele, né? Então, eu prefiro usar a manteiga, porque ela por si só já vai trazer essa hidratação e já vai, né, tratar a pele, e aí eu só acrescento alguns óleos ali que eu preciso. A pele do corpo, né? Se é a pele do rosto, aí eu uso óleo de coco, né? Porque ela deixa a pele, ela não deixa a pele oleosa, mas para o rosto é diferente. Então, ela foi feita para o corpo, para o rosto, eu uso o óleo de coco. Então, ambos, além de estar levando, protegendo a sua pele para que esse óleo não cause nenhuma irritação, eles também vão hidratar a sua pele, eles também vão cuidar da sua pele. Então, o óleo de coco, ele hidrata o cabelo também. Então, existem alguns blends que a gente faz ali com alguns óleos essenciais e o óleo de coco, que ajuda a recuperar pontas duplas, que ajuda a dar brilho para o cabelo, uma série de coisas, que ajuda a tratar o couro cabeludo. Então, eles servem justamente para isso, e eles ajudam também na penetração desse óleo essencial né, na sua pele, no seu corpo. Então, as funções principais deles dois é essa, eu amo de paixão, uso os dois de paixão, e que não pode faltar. Eu aconselho, de verdade, com relação ao óleo de coco, sempre ter um reserva em casa. Por quê? Às vezes tem falta. Então, eu uso muito óleo de coco, muito mesmo, porque eu faço muito blend para famílias de pessoas autistas. Então, eu sempre preciso ter, e às vezes tem falta, então eu sempre tenho ali reserva. Então, um conselho extra que eu dou aqui para vocês, sempre tem ali um óleo de coco reserva, porque se faltar, vocês têm ali. E acho que é isso, né, Ju? Só para complementar, que a gente não colocou, mas que a gente devia colocar, que é excelente para o detox e traz, assim, um negócio no nosso banho maravilhoso, é o shampoo e condicionador da doTERRA, gente. Olha, quando vocês puderem, adquiram. Porque, assim, é um spa no banho que vocês vão ter com esse shampoo e esse condicionador. E, assim, é uma gota do shampoo. Tudo que vocês vão falar assim para mim, mas você tem o cabelo curtinho. Juliana tem o cabelo comprido, ela pode falar se não é uma gota mesmo. Porque uma gota que eu coloco, para mim, já é demais. Se eu pudesse dividir ele em meia gota, eu dividiria, porque ele é demais. Mas é muito, muito, muito bom mesmo. Então, uma diquinha extra aqui que eu deixo para vocês. Shampoo e condicionador da doTERRA.
né? Para ajudar aí nesse processo de se amar, de se cuidar e de se valorizar. Vale a pena. Perfeito, Ana. Não, e deixa eu falar, tu estava falando aí da manteiga e do óleo de coco. Sabe que, bom, a gente passou aí por um inverno comprido, né, até pouquinho tempo aqui em Canela, e Aqui aí em São Paulo a resolvemos. gente praticamente está em inverno ainda. Ah, nem me fala. E aí fomos para a praia. E aí a pessoa vai para a praia. E aí no primeiro dia que vai para a praia, não passa direito o protetor solar e toma um torrão. Juro, gente. Se eu não tivesse os óleos essenciais e essa manteiga, teria levantado bolha em mim. De tão feio que ficou a minha pele. E assim, ó, foi o que me salvou. E o que que eu gosto? Isso que a Ana estava falando do óleo de coco. O óleo de coco a gente pode passar no rosto, ele não fica oleoso. Mas a manteiga, apesar de a gente passar na pele e ela super hidratar, ela não fica oleosa. Então, eu usei a manteiga como um pó-sol, junto com lavanda, o olíbano e o gerânio. Com esses três. Sensacional, tá? Então, assim, dica extra. E por que que a gente está trazendo esses carreadores? Porque a gente vai estar passando uma receitinha para vocês, que é para celulite, para diminuir a gordura localizada. Então, aguardem os conteúdos dos próximos dias, né? É isso aí. Então, eu acho que era isso. Se tivesse alguém que está aqui na sala tiver alguma pergunta, agora é a hora de fazer. Gurias, alguém com alguma pergunta com relação ao conteúdo passado? Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu parar aqui e aí,